Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo, o horário que estiver assistindo. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, uma vez que a gente parou falando sobre o governo Getúlio Vargas, e aí agora a gente vai deixar um pouquinho de lado a cronologia temporal, né? E vamos retornar um pouquinho no tempo, falar sobre a experiência ou as experiências universitárias no nosso país. E aí, como eu falei para vocês, a gente precisava chegar até Getúlio Vargas para entender um pouco sobre legislação e como a legislação vai interferir na criação de algumas universidades, mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo para poder entender as primeiras experiências universitárias que vão acontecer aí no início do século XX, no Amazonas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e também no Paraná. Tá bom? Então, é por isso que eu coloquei notas sobre as experiências universitárias no Brasil. Há uma disputa ainda no país com relação à memória de qual seria a primeira experiência universitária do nosso país, né? Ou pelo menos o reconhecimento de como funciona uma universidade no nosso país. E vocês vão entender isso na medida que a gente avançar. Enquanto o Amazonas, mais especificamente a UFAM, ela se declara a herdeira da primeira experiência universitária do Brasil. O Paraná, na figura da UFPR, também se declara a primeira universidade com experiência universitária, com a primeira unidade que tem raiz numa experiência universitária em 1913. Tá? Então, a gente vai tentar repassar isso aqui, né, e ver, através do olhar de alguns autores que tratam sobre isso, o posicionamento, né, e como foram essas experiências universitárias. Bom, é preciso a gente retornar ainda no tempo e falar de antes das universidades e como é que funcionava o ensino superior antes da criação ou antes do surgimento da figura ou da experiência de uma universidade no nosso país. É preciso entender que quando o Brasil ainda era colônia, né, era proibida a criação de universidades nas colônias por conta de um receio do Império Português, da coroa portuguesa, de movimentos que visassem a independência das colônias e que, portanto, fizesse com que eles perdessem as suas colônias de exploração. Como a colônia mais importante de exploração portuguesa era o Brasil, então eles tinham um cuidado especial para tentar coibir de qualquer forma o surgimento de alguma universidade nessa região. Tá? Então era um trabalho da coroa portuguesa, das elites portuguesas, de tentar proibir qualquer universidade no Brasil. É claro que se você vivesse no Brasil, tivesse posses e quisesse que seu filho, a sua família, ela tivesse acesso ao ensino superior, você deveria mandar o seu filho para a Europa para poder estudar, principalmente aí nas universidades de Coimbra e Évora. Mais especificamente, quem tinha mais poder, quase todo concentrado, né, da onde emanava as ideias, os valores, né, do ensino superior em Portugal, era especificamente Coimbra, mas Évora também funcionava como universidade. Bom, no entanto, nós tivemos algumas experiências de nível superior, que a gente comentou aqui, tá? E a gente começou isso basicamente com o início da criação de escolas no Brasil com os jesuítas lá em 1550. Eles criaram um curso de nível superior, onde você poderia fazer uma formação em arte, né? Também era chamado de ciências naturais ou filosofia. Tinha a duração de 3 anos, né, onde eram ensinados lógica, física, matemática, ética e metafísica. Né? Isso para uma formação em arte. Como vocês lembram, a gente passou um trecho do filme A Missão aqui, quando falamos sobre os jesuítas, né? O ensino de artes era muito, muito importante para os jesuítas, né? Eles levavam isso principalmente aos indígenas, né? E que, por sua vez,
incentivavam seus filhos, né, a construir, por exemplo, instrumentos como violinos, né? Então, a arte era algo que era trazido e ensinado nesse período. Uma outra opção de ensino superior, essa que conferia o título de doutor às pessoas, era a formação em teologia. Essa sim era muito mais incentivada, afinal de contas, eles precisavam, principalmente de indígenas convertidos e tornados, formados, para poder ajudar no processo de catequização de mais indígenas. Então, essa formação, um pouco mais específica para eles, né, duravam 4 anos, né, e como eu falei, conferia o título de doutor a essas pessoas. Então, essa era toda a experiência de curso superior no Brasil colônia, nesse momento em que os jesuítas controlavam o ensino do país. Está aí no século XVIII, né, os cursos superiores se espalharam pela colônia, né, faculdades isoladas no Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Maranhão e Pará. Isso quer dizer o seguinte, né, nesse período em que os jesuítas deixaram de ter tanto poder, de serem responsáveis pela educação do país, e nós tivemos as primeiras reformas pombalinas, né, o Pombal chega ao poder em Portugal e começa a incentivar aquelas reformas que nós vimos no sentido de liberalizar, né, de tornar o país mais liberal. Nós temos a criação de cursos superiores no país para além dessa formação em teologia ou em arte. E aí esses cursos superiores vão se espalhar pelo país, nesses estados, principalmente, que eu comentei com vocês. É claro que, com o tempo, esses cursos superiores vão se desenvolver e vai haver algumas tentativas de criação de universidades ainda na colônia, né, ainda no Brasil enquanto colônia. Mas vale ressaltar aí uma diferença entre as colônias espanholas e a colônia portuguesa. Os portugueses tinham muito, muito, mas muito receio de um processo independentista em que o Brasil se tornasse independente e, claro, eles perdessem a sua colônia mais rentável. Enquanto, em contrapartida, nós tínhamos nas colônias espanholas, né, um incentivo na criação de universidades. Então, durante o período que o Brasil era colônia e a América Espanhola ainda era colônia também, nós chegamos a ter entre 26 e 27 universidades nesse território que vocês veem aí mais avermelhado, né, por mais que lembra a Espanha. E nós tivemos tantas universidades que é interessante a gente comparar com a experiência de colonização portuguesa, que, claro, tentava impedir a todo custo a criação de universidade. Em Portugal, como eu falei para vocês, toda a formação era concentrada nas universidades de Coimbra e Évora. No entanto, vale ressaltar que assim não era só o brasileiro que tivesse interesse em se formar no ensino superior que deveria mandar os seus filhos para lá, para Coimbra ou Évora. Os próprios portugueses tinham uma concentração da formação deles nessas duas universidades. Então, assim, essas duas universidades, que eram referências mais antigas, elas deveriam se concentrar todo o ensino superior português nelas próprias, tá? Mais destacadamente, como eu falei, Coimbra. As primeiras tentativas, como eu comentei com vocês, em 1671 nós temos a Câmara da Bahia tentando equiparar o curso dos jesuítas, né, do colégio jesuíta local, à Universidade de Évora. É claro que no primeiro momento não vai ser aceito de forma nenhuma. Os portugueses, a coroa portuguesa não vai aceitar que haja uma formação com uma formação na Bahia de nível universitário aos mesmos moldes que acontecem na Europa. Eles estavam tentando se equiparar ao curso da Universidade de Évora, né, se tornar uma universidade no modelo de Évora. No entanto, não vai ser aceito. Em contrapartida, só 4 anos depois, em 1675, vai haver o que a gente chama de provisão de 16 de julho. Os portugueses eles não aceitam que a formação seja considerada, de uma universidade ou de nível superior nesse colégio jesuíta. No entanto, a pessoa que estudou nesse colégio jesuíta, ao ser enviada para Coimbra
ou para Évora, né, vai ter o direito de cursar um ano a menos na universidade, como se fosse um aproveitamento de disciplinas que a gente experimenta nos dias de hoje, né? Você faz disciplinas da sua área em outra universidade, quando vai para outra, quando muda de universidade, você entrega lá uma espécie de aproveitamento de disciplinas. Então, esses brasileiros que cursaram esses colégios jesuítas vão ter direito a um ano menos de formação ao chegarem a Coimbra ou a Évora, em Portugal. Tá? Em 1689, a coroa portuguesa se recusa a conceder os graus e privilégios universitários aos alunos de colégios jesuítas. Aí a gente já está falando de um processo de não aceitação da formação dos jesuítas. Então, eles decidem não aceitar, não conceder grau, não considerar ensino superior, qualquer formação em colégios jesuítas, mesmo em suas, principalmente em suas colônias. Em 1768, a Câmara de Sabará pede a criação das aulas de cirurgia. Obviamente, são rejeitadas. Eu quero que vocês reparem a data, a gente está falando de 1768. Né? Falta aí por volta de 40 anos para a chegada da coroa portuguesa, que vai acontecer em 1808. Né? Quer dizer, há uma proposta de criação de um curso de nível superior de cirurgia e mesmo assim eles negam. Isto é, quem vivia na colônia naquele momento, precisando de médico, claro, ia passar aperto. Afinal de contas, era uma colônia e os portugueses tinham muito, mas muito receio de perder, como eu falei, a sua colônia mais rentável. E aí tem uma citação do Fernando de Azevedo, que, como eu já falei para vocês, a gente já tratou, é um dos líderes do movimento dos pioneiros da Escola Nova, e ele vai apontar em seu livro, A Cultura Brasileira, o seguinte, com relação ao século XVI, XVII e XVIII. Se fecharam todas as perspectivas para a criação no Brasil colonial de cursos superiores destinados à preparação para as profissões liberais. Ele falava da falta de esperança naquele momento dos colonos de ter acesso ao ensino superior, né, de ter na sua região uma universidade, graças às imposições da colônia portuguesa. E aí nós temos o pulo de período histórico, a gente chega aí nesse período da chegada da família real portuguesa ao Brasil, e em 1808 já temos algumas transformações. Ainda na Bahia, ainda no período em que eles chegam na Bahia, depois de 2 meses de viagem, né, o Dom João VI já recebe uma série de pedidos, né? É o período que vocês sabem, ele abre os portos às nações amigas, leia-se principalmente em Inglaterra, isto é, o Brasil ele deixa a condição de colônia e passa a condição de Reino Unido, podendo comercializar com outros países, para além de Portugal, né? E aí a gente sabe, principalmente, a gente está falando da Inglaterra, da série de vantagens que a Inglaterra teve nesse período, né? Mas aí nós temos também, né, no meio dessa passagem da família real pela Bahia, nós temos já um pedido do comércio baiano para a criação de uma universidade, que é a Universidade Literária, e não vai ser atendida. Aqui eu não estou falando de ensino superior, não, estou falando de universidade. A ideia de universidade literária na Bahia foi negada mesmo com a família real chegada no nosso país em 1808. E temos a criação, em contrapartida, de cursos isolados, como curso de cirurgia, anatomia, obstetrícia na Bahia em 1808. Né? A ideia era formar cirurgiões militares, e lembrem-se, esses cirurgiões militares são membros da elite, da corte portuguesa, que vão ter, afinal, uma formação considerada elitista. Se ainda é elitista nos dias de hoje, naquele período era para a elite portuguesa mesmo se formar com a intenção de atender a própria elite portuguesa. Quando a gente fala de cirurgiões militares, nós estamos falando de oficiais. E nós estamos falando de oficiais para atendimento a outros oficiais, membros da elite que ocupam esses cargos de oficiais. A cadeira de economia vai ser criada nesse período também, o curso de agricultura,
de Química e o curso de Desenho. Tudo isso tem a ver com o interesse da coroa portuguesa, como a gente já falou, de preocupação com a elite, né? Preocupação da economia do reino, né? O Brasil deixa de ser colônia, se torna reino, então há uma preocupação com relação à economia. O curso de agricultura, o curso de química tem a ver com o desenvolvimento de culturas no nosso país, não só para o consumo das elites, mas também produtos de exportação, né? Como mais tarde vai ser, por exemplo, o café. O curso de desenho também, a gente está falando de desenhos como esse que vocês veem aí na imagem abaixo, né? Isso aqui isso aqui não é um retrato, isso aqui é um desenho muito bem feito, né? E é desse curso de desenho que eu estou falando, tá? Um desenho voltado para arquitetura, voltado para a construção de prédios, também para o atendimento de uma elite que chega numa região que ainda não tem prédio suficiente para poder atender a sua corte, né? Em Pernambuco, nós vamos ter o surgimento de outro curso isolado, que é Matemática Superior, né? Em Minas Gerais, nós temos Desenho e História, em Vila Rica, né? E o curso de Retórica e Filosofia em Paracatu, 1821. Está tudo dentro desse período, né? Além, claro, aí já avançando para o Brasil independente, a criação do curso de Direito em 1827 em São Paulo. Nesse período, portanto, Dom João VI, né, eu avancei um pouquinho ali falando da independência, mas nesse período de Dom João VI, nós temos a criação no Rio de Janeiro, que vai se tornar a mesma capital desse novo reino, né, a preparação com uma preocupação, como eu falei com Dom João VI, também de defesa da antiga colônia que agora vai ser elevada a reino. Então, ele sabe que precisa criar uma academia da Marinha Real Militar para defender o seu território, que agora não é mais simplesmente Portugal, mas o território brasileiro como Reino Unido Portugal. Então, há uma preocupação na formação de militares. Agora, essa formação de militares também deve ser uma formação de militares para atendimento de um público interno que é, nada mais nada menos do que a nobreza. Então, a Academia da Marinha e a Academia Real Militar, né, que vão ser criadas aí no espaço de 2 anos, elas vão formar engenheiros, militares e civis. Elas vão funcionar aqui nesse prédio que vocês veem. Vocês já viram esse prédio está de pé, né, ganhou mais um andar, mas está de pé ali no centro do Rio de Janeiro, no Largo de São Francisco. Né, hoje funciona a UFRJ, eu até comentei com vocês, é o campus do centro, onde eu fiz o curso de filosofia, né? E ali funciona filosofia, história e sociologia no centro da cidade. Tá? É um quartel mesmo, né? O formato de um quartel, só com uma parte interna aberta, né? Eles chamam de átrio ou edro, né? Onde eram feitos exercícios militares, onde era estudada a teoria de formação militar. Tá? Mas o atendimento de engenheiros é para construção de prédios, é para construção de pontes, é para construção de aquedutos, é para construção de toda a estrutura que estava tendo que ser construída aqui na região, uma vez que eles vieram para cá. A ideia, portanto, como eu falei, outro dia estava conversando com um colega, o Paulo, né, numa entrevista, e está falando do quanto o Rio de Janeiro é parecido com Portugal, né, pelo menos o centro do Rio de Janeiro. E é justamente isso, os caras estão saindo com 15 mil pessoas fugidas de Portugal, né, vindo para uma região onde eles sempre impediram o surgimento de universidades, e da noite para o dia eles vão precisar de engenheiros, de médicos, de advogados, principalmente, claro, mas engenheiros para a construção de uma estrutura que não existe aqui. Né? Então, a formação desses caras é muito, muito necessária para poder reproduzir toda a estrutura que Lisboa tem naquele momento. Então, a formação desses caras vai ser muito importante para a reprodução de uma estrutura que já há em Portugal. Né? E como eu falei para vocês, há também uma preocupação no atendimento de saúde das elites. A gente tem no Rio de Janeiro a formação do curso de anatomia e cirurgia, né? Formação de cirurgiões militares, e esses cirurgiões militares eles vão para os hospitais militares.
E aí eu volto a dizer, é preciso que vocês não esqueçam isso, a gente está falando de atendimento dessas elites, a gente está falando de atendimento desses nobres, né? Então, quando eles vão para os hospitais universitários, é para atender principalmente, né, os oficiais. E esses oficiais são justamente membros das elites portuguesas. E a cadeira de medicina, criada em 1809, né, Academia de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1813. De Dom João VI a Dom Pedro II. A gente vai passar aí, né, por esse período, tanto Brasil-Reino e também pelo Brasil enquanto Império. E aí a gente tem nesse período 42, para vocês terem uma ideia da preocupação dos portugueses em não incentivar o desenvolvimento do ensino no país com medo de independência, com medo de processos independentistas. Nós temos 42 projetos no prazo de quase 100 anos, né, que vão ser colocados para o parlamento, para o governo brasileiro, e vão ser sumariamente rejeitados. De José Bonifácio, de um projeto que vem de José Bonifácio, lá no início do século XIX, até Rui Barbosa, no final do século XIX, todos os 42 projetos vão ser negados. Isso, no primeiro momento, a gente está falando de Dom João VI, Dom Pedro I, mas quando chega Dom Pedro II, principalmente no final do período que ele está no poder, ele inclusive tenta incentivar a criação de universidades no Brasil. No entanto, é um governo absolutamente fraco no que diz respeito a uma monarquia ou a um modelo de monarquia, como acontecia na Europa, absolutista, que concentrava o poder. O Dom Pedro II, ele naquele momento, ele não tem força para poder criar a universidade frente ao poder do parlamento brasileiro. A gente está falando aí de novo, a gente já falou sobre isso, das elites muito focadas no poder rural, agrário brasileiro. Não havia interesse dessas elites em produzir ciência, em desenvolver a ciência, e, portanto, não havia interesse dessas elites em produzir, em criar universidades. E aí eles vão impedir, e aí esse é o termo, impedir, inclusive, qualquer desenvolvimento ou proposta vinda, inclusive, do Dom Pedro II, de desenvolvimento do país. Quando eu falo de um governo fraco, eu não estou falando da figura do Dom Pedro II ser fraca, mas do poder que ele realmente tinha para poder criar essas universidades. Ele estava ali na figura de imperador, todo mundo entendia, ele era o imperador, no entanto, o poder mesmo de criar, segundo a vontade dele, estava muito longe de um governo absolutista. Tá? Então, nós temos, olha, na última fala, isso é uma citação da Valesca Mendonça, que é outra pessoa que estuda. Esse texto vocês têm no tema de aprofundamento, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar para ler, quiserem se aprofundar no tema, leiam esse texto da Valesca Mendonça, do ano 2000. Uma professora já falecida, era professora da PUC, inclusive, uma grande professora, PUC Rio de Janeiro. Na última fala do Trono de Dom Pedro II, em que este faz, a meu ver, um balanço pelo avesso da atuação dos governos imperiais no campo da educação, o imperador, entre outras reivindicações, solicita ao parlamento a criação de 2 universidades no país, uma ao norte, outra ao sul, bem como as faculdades de ciências e letras, vinculadas ao sistema universitário em algumas províncias. Obviamente, ele reivindica, ele propõe, né, solicita, e isso, claro, vai ser negado graças a essas elites, oligarcas que já são fortes no país, no final do Império Brasileiro, e entram fortes dentro do período de República. E a gente entra na República falando justamente desses sujeitos que não estão preocupados no desenvolvimento de ciência, com mudanças, não estão preocupados, interessados em uma mudança do eixo político do rural, onde eles comandam, para o urbano, onde eles perderiam poder, muito menos uma mudança de eixo econômico do agropecuário exportador, né, dependente, como a gente já leu também, por uma sociedade industrializada. E a gente vai ter, nesse período da República, 2 grandes grupos
que vão propor, pelo menos no primeiro momento, ali a gente está falando na virada do século XIX para o século XX, que vão propor coisas diferentes com relação à universidade no Brasil. Percebam, a gente está entrando em república, a gente está entrando no século XX e a gente não tem ainda universidade no nosso país, enquanto as colônias espanholas, né, há muitos e muitos anos, décadas, séculos, já têm universidades, né? E os grupos de influência são esses, né? Outra citação, dessa vez de um outro professor, que é o Luiz Antônio Cunha. O texto dele também está na parte de aprofundamento, caso vocês queiram saber mais. E aí vocês têm a seguinte citação. Para os liberais, a criação de uma universidade no país era vista como uma importante tarefa no campo educativo, mesmo quando reconheciam ser a instrução das massas precária ou quase inexistente. Quando a gente fala de liberais, volta a ressaltar, e a gente vem tratando disso. Lembrem-se que a gente falou de liberais desde os gregos, lá na Grécia Antiga, né? E a gente fala de liberais, tem que saber quando, né? E relacionado a quê. Nesse sentido, os liberais estão muito parecidos com a ideia, inclusive, de alguns progressistas. Tá? Então, quando vocês ouvirem a palavra liberais, pensem em relacionar ao período histórico, ao local da onde a gente está falando. Isso porque os liberais que vocês estão vendo aí, em nada parecem com os liberais de atualmente, infelizmente. Já os positivistas, né, e a gente já tratou desses positivistas também, os brasileiros, positivistas brasileiros se opunham violentamente à criação de uma universidade por acreditarem tratar-se de uma instituição irremediavelmente comprometida com o conhecimento metafísico, né, na classificação kantiana, que a ciência estava destinada a substituir. Vale alguma explicação aqui, embora vocês já tenham entendido isso, porque a gente já tratou do movimento positivista. A ideia desses caras é que a universidade ela estava intimamente, intrinsecamente ligada ao conhecimento metafísico, isto de mistérios místicos e, portanto, religiosos. Então, a ideia desses caras, se fossem criadas universidades no nosso país, essas universidades, aos moldes do que acontecia na Europa, seriam universidades com influência religiosa, mais notadamente influência religiosa cristã, e mais especificamente cristã católica. Então, para eles não incentivavam, eram contra a ideia de universidade, porque essas universidades, que seriam veículos, na verdade, religiosos, estariam destinadas a serem substituídas pelo avanço da ciência em todos os locais, em todos os setores. Então, no primeiro momento, os positivistas vão se posicionar contra. E essa disputa ela vai ser muito forte, principalmente, obviamente, na capital do nosso país. E por efeito disso, nós vamos ter disputas que vão impedir o surgimento dessas universidades. Vai acontecer nesse período, né, de virada entre o século XIX, século XX, início da República, uma série de mudanças com relação à legislação. A gente tem, por exemplo, as reformas entre 1890 e 1891, são reformas, inclusive, intituladas como reformas Benjamin Constant. Lembro do tema, lembro do nome, lembro da influência positivista, da escola normal. Então, tudo isso está relacionado a essas reformas que vão acontecer nesse período. Nós temos nessa reforma uma equiparação dos estabelecimentos de ensino secundário ao ginásio nacional. O que significa isso? Olha, se esses ensinos secundários que tinham por todo o país, né, aqui a gente está falando da Amazônia, também existia esse ensino secundário, né, existia o ginasial amazonense, né, por exemplo, e em todos os estados tinham seus ginasiais, eles seriam todos equiparados ao ginásio nacional que tinha no município da Corte, né, desde que mantivessem o mesmo currículo e aceitassem serem fiscalizados pelo governo federal, isto é, naquele momento ali, né, o governo federal que estava se formando a partir da Constituição de 1891. Né? E aí nós temos com isso os alunos dos estabelecimentos secundários
estaduais poderiam se inscrever em qualquer curso superior do país. Antes, obviamente, aqueles que se formavam no ginasial nacional, na corte, eles tinham acesso a se inscrever nos cursos superiores do nosso país, sem precisarem fazer prova. No entanto, aqueles que se formassem nos ginasiais estaduais, eles precisavam fazer uma prova para poder ter acesso ao superior, né? Com essa legislação, com essa reforma, desde que fossem respeitados o mesmo currículo do ginásio nacional, os ensinos secundários estaduais também teriam acesso ao ensino superior sem precisar fazer essa prova. Mais tarde, inclusive em 1901, essa equiparação vai ser estendida aos estabelecimentos particulares, isto é, qualquer estabelecimento particular que tivesse ensino secundário, os seus alunos agora poderiam fazer inscrição direto no ensino superior. Isso vai aumentar o acesso dessas pessoas ao ensino superior, porque não precisa mais fazer prova para entrar, basta terminar o curso. E nós temos também a equiparação dos estabelecimentos de ensino superior estaduais às faculdades mantidas pelo governo federal. E aí, se você tem estabelecimentos de ensino superior nos estados, nas regiões afastadas da coroa ali do município da capital federal, esses cursos superiores também vão ter a mesma consideração com relação ao diploma que tem as faculdades mantidas pelo governo federal, né? Ou seja, o mesmo reconhecimento. No entanto, para ter esse reconhecimento, eles precisam manter o acesso manter o mesmo currículo que tem os cursos superiores do governo federal, né, e aceitar também serem fiscalizados. Então, é o mesmo processo. Se aceitarem o mesmo currículo e aceitarem ser fiscalizados, eles vão ter acesso, eles vão ter também o mesmo reconhecimento que tem os cursos superiores mantidos pelo governo federal. E aí vem, olha, com isso, eram autorizados a outorgar diplomas que garantiam o privilégio do exercício das profissões regulamentadas em lei. E aí nós temos o surgimento... Professor? Sim. Tem gente pedindo para o senhor aceitar aí. Eu era Júlio, eu acabei de aceitar, eu acho que já foi. Tem mais alguém? Chegou agora a mensagem no grupo. Era Júlio, eu acho que já foi. Não tem mais ninguém. Obrigado por você ter avisado, tá? Bom, nós temos em 1909 a criação, então, da primeira experiência universitária, como aponta o professor Luiz Antônio Cunha, né, que foi professor da UFRJ. Ele vai afirmar que a primeira experiência universitária, pelo menos com esse nome de universidade, aconteceu em Manaus, né? E há motivos do porquê ter acontecido essa primeira experiência universitária em Manaus. E os motivos são principalmente assim, o crescimento da formação em nível secundário, com reconhecimento da possibilidade de ir para o superior. E o que acontecia? Por conta disso, nós temos uma formação de nível secundário aumentando e uma procura pelo ensino superior, né? E se há uma procura pelo ensino superior, há uma demanda. Daí a ideia de que pode surgir por conta disso uma escola universitária, né? Havia, portanto, uma vantagem na região com relação a recursos, né, que era o ciclo da borracha, que, por mais que eu tenha investigado, que ainda já está no período aí de diminuição com relação a vendas, né, no início do século XX, né, por conta da introdução da borracha em países asiáticos, também estão vendendo bastante, vendendo mais, inclusive, do que Manaus, do que Amazonas nesse período. A gente ainda tem nessa região recursos, famílias ricas, um governo com recursos suficientes para poder criar e manter uma universidade. Essa universidade, né, essa escola universitária vai surgir
a partir de movimentos, a partir de incentivos, a partir de uma proposta particular e não pública, tá? Mas aí isso vem justamente dessa vantagem, desses recursos que essas famílias ricas, né, que esses barões da borracha vão ter para poder investir nesse curso que vai surgir. Né? Além disso, nós temos a equiparação dos estabelecimentos particulares aos federais. Obviamente, isso só vai poder acontecer porque nós temos, a partir daquela lei, daquela reforma que eu citei para vocês, do Benjamin Constant, uma equiparação das universidades, dos cursos particulares aos cursos financiados, mantidos pelo governo federal. Então, com esse movimento, nós temos aí uma proposta que pode surgir, né, de escola universitária livre de Manaus. Além disso, nós temos uma questão que envolve isolamento geográfico. E qual é a vantagem que vai ocasionar esse isolamento geográfico? Justamente, esse isolamento geográfico vai afastar Manaus, naquele momento, das disputas que estão acontecendo, por exemplo, na capital do país. Né? Enquanto no país está havendo aquela disputa entre liberais e positivistas, né? Os positivistas tentando impedir a criação de universidades por conta da perspectiva que eles têm do que é uma universidade, né? Aqui a gente não vai ter essa pressão. Né? O que a gente vai ter, na verdade, são barões, pessoas ricas, famílias ricas, com a proposta liberal, inclusive, de criação de universidade. Então, esse perfil todo vai ocasionar uma proposta de criação dessa primeira experiência universitária. E aí que eu vou aproximar essas imagens, né, para vocês verem. Isso aqui é um documento de 1910, né, já falando da Escola Universitária Livre de Manaus. E um discurso de instalação, de inauguração da primeira turma, que vai começar em 1910. Não sei se vocês repararam, ao entrar na UFAM, você tem esse pórtico, né, no campus principal, né, escrito desde 1909. Então, a UFAM, nesse momento, ela vai se propor uma herdeira dessa Escola Universitária Livre de Manaus, e por conta de ser uma herdeira, teria aí o privilégio de ter sido herdado a primeira experiência universitária do nosso país. Tá? Em 1912, nós temos o surgimento de outras universidades, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo, né, e a Universidade do Paraná. A Universidade do Paraná, ela vai também se propor, né, se arvorar a primeira universidade do país, porque ela vai ser a primeira universidade a ser reconhecida pelo governo federal como universidade. Isso vai acontecer em 1913. 3 meses depois, a Universidade de Manaus, né, vai ser reconhecida como universidade também. Né? Então, tem essa disputa com relação a qual é a primeira universidade, né, do nosso país, por conta do Paraná ter sido reconhecida como universidade 3 meses antes da Universidade de Manaus. Em contrapartida, né, a UFAM e aqueles que defendem a ideia de que a primeira universidade surgiu no Amazonas, em Manaus, vai dizer não, a primeira experiência universitária aconteceu em Manaus. O que a gente tem de estudos que são realizados, né, principalmente aí pelo professor Luiz Antônio Cunha, né, que é uma referência na área, é que vai apontar o seguinte: olha, a primeira experiência com esse nome, experiência universitária do país, vai acontecer em 1909, na cidade de Manaus. No entanto, né, a ser reconhecida, que vai durar mais tempo, aí ele já vai citando outras universidades, como, por exemplo, São Paulo, aquela que vai ficar durante mais tempo com o título de universidade. Ele vai citar São Paulo. E aí nós temos o surgimento de outros cursos universitários, né, outras instituições, como, por exemplo, em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro, que vai ser transformada mais tarde em Universidade do Brasil, e que, por sua vez, vai incorporar a Universidade do Distrito Federal e vai se tornar futuramente a UFRJ. E aí nós temos, em 1927, o surgimento da Universidade de Minas Gerais, que manteve seu status desde que foi criada. E aí a aproximação, de novo,
primeiro do documento, né, que fala sobre o discurso de inauguração da universidade, e depois aí do pórtico da UFAM. Durante esse período de Era Vargas, né, a gente está falando aí, passando, portanto, dos anos 30, a partir de 1930, nós temos algumas transformações, e a gente também já falou principalmente sobre a chegada e a força do projeto dos pioneiros da Escola Nova no Brasil. Né? E aí a gente tem uma disputa entre projetos, né? Nós temos vários projetos, projeto anarquista, outros projetos que vão circular naquele momento na capital federal. No entanto, os dois projetos que estão mais encorpados, que estão mais próximos do governo, que vão disputar a atenção do governo, vão ser mesmo o projeto dos pioneiros da Escola Nova de um lado e do outro o projeto de escola tradicional dos católicos. Como eu falei para vocês, também a gente já tratou na aula anterior, os pioneiros da Escola da Educação Nova, eles vão conseguir hegemonia dentro da Associação Brasileira de Educação em 1932. Ele já tem muita força em 1931, mas em 1932 os católicos chegam a abandonar a Associação Brasileira de Educação para formar uma associação própria. Tá? E aí vale apontar o que esses dois grupos queriam para a universidade no Brasil naquele momento. Né? E a primeira citação que eu trago é da professora Valesca Mendonça, falando o seguinte: né? O grupo, liderado pelos católicos, valorizava especialmente o papel da escola secundária, como agência de homogeneização de uma cultura média dentro de um projeto de recuperação do país de caráter moralizante que passava pelo resgate da tradição católica na formação da alma nacional. Isto é, havia, portanto, um incentivo desses católicos, não para o ensino superior considerado laicizante, mas sim para a continuação da formação de professores em nível médio, leia-se escolas normais. Tá? Então, eles julgavam que conseguiam manter maior controle e influência sobre a formação desses professores e incentivavam que a formação de professores continuasse acontecendo em nível secundário em escolas normais. É preciso ressaltar que esse projeto tradicional, esse projeto católico, mais tarde, ao considerar o ensino superior laicizante, vai formar uma universidade própria. Já falei para vocês também que em 1940 vai surgir a Pontifícia Universidade Católica, com um primeiro campus, né, no Rio de Janeiro. O outro grupo, constituído basicamente por professores egressos da Escola Politécnica, né, traz ênfase, a ênfase estava posta, tinha uma ênfase posta nas universidades que deveriam se constituir em verdadeiras usinas mentais, onde se formariam as elites para pensar o Brasil, equacionar os problemas magnos da nossa nacionalidade e produzir um conhecimento indispensável ao progresso técnico e científico. Para esse grupo, não era a tradição o cimento da unidade nacional, mas um conjunto de medidas de integração nacional decorrente da expansão do progresso. Dessa perspectiva, esse grupo defendia a criação de faculdades de ciências voltadas para a pesquisa científica pura ou desinteressada. A ideia era pesquisar ciência, não necessariamente com fins de criação de alguma coisa, mas pesquisar ciência por pesquisar ciência. E a partir daí nós teríamos o surgimento de intelectuais que desenvolveriam um país e resolveriam seus problemas e as suas misérias. Defendiam, como eu coloquei para vocês, os altos estudos desinteressados, pesquisas em universidades. E aí, para separar aí dentro do governo da Era Vargas, nesse período de 30 a 45, que a gente já tratou, nós temos algumas reformas, como a reforma Francisco Campos, em 1931, né, e o decreto de 19.851, que vai propor, né, que vai dispor sobre a organização do ensino superior, instituindo o Estatuto das Universidades Brasileiras. A gente tem, já sob influência dos pioneiros
da educação nova no Brasil, nós temos a criação dessa lei. E aí reparem no caput e no artigo 1º, né, como a gente tem influência desses caras, do pensamento desses caras. Só baseado no trecho que eu citei anteriormente, vocês vão ver o quanto a influência deles já é maior com relação ao grupo católico. No caput da lei vai dizer o seguinte, olha, dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá de preferência ao sistema universitário, podendo ainda ser ministrados em institutos isolados. Isto é, ele está dizendo que o ensino superior, de preferência, não será mais um ensino superior com faculdades isoladas, mas sim que vai funcionar dentro de sistemas universitários. Isto é, ele está privilegiando o sistema universitário frente ao que acontecia até ali, que é a criação de cursos isolados. O artigo 1º vai dizer: o ensino universitário tem como finalidade elevar o nível da cultura geral, olha aí a influência dos pioneiros da Escola Nova, estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos humanos, habilitar ao exercício de atividades que requerem um preparo técnico e científico superior, concorrer, enfim, para a educação do indivíduo e da coletividade, pela harmonia dos objetivos entre os professores e estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias para a grandeza da nação e para o aperfeiçoamento da universidade. Ainda era, obviamente, um projeto elitista, a ideia era formar as elites, isso aí, mas aí já era um avanço com relação ao que a gente tinha anteriormente. E o artigo 5º vai dizer o seguinte: a Constituição de uma universidade brasileira deverá atender às seguintes exigências: congregar em unidade universitária pelo menos 3 dos seguintes institutos de ensino superior, isto é, pelo menos 3 dos que estão aí precisam estar para poder formar uma universidade. E aí tem os 3 cursos duros que eu falei para vocês anteriormente, que são necessários para manter o país e que vão ser colocados aí nesse regramento: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e de Engenharia. A novidade aí, o interessante para a gente a colocação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras no meio desses 3 cursos mais considerados até ali mais importantes para se manter no país. Então, além desses 3 cursos, há também a possibilidade da Faculdade de Educação, né, de Ciências e Letras. E esse é um ponto interessante para a gente de formação de professores, porque pela primeira vez a gente vai ser colocado no mesmo nível, né, desde lá do Império, a gente vai ser colocado no mesmo nível dessas formações consideradas de cursos duros. Ao fim, o projeto acabou por desagradar os 2 lados, né, católicos e pioneiros. Para os pioneiros, as universidades deveriam ter mais autonomia de pensamento e produção. Para os católicos, o projeto universitário era considerado laicizante e centralizador. E aí, como eu falei, depois disso, né, 9 anos depois, vai surgir um projeto universitário dos católicos, que é a PUC. E aí a gente tem, nesse período também, a criação de 2 universidades, seguindo por conta daquele poder, daquela hegemonia que eu falei para vocês, dos pioneiros da educação nova. Nós temos o surgimento de 2 universidades com projetos de pessoas que estiveram à frente desse processo de reforma da educação, né? E aí, 2 deles, vem aí o projeto Fernando de Azevedo, que vai acontecer em São Paulo, com a criação da Universidade de São Paulo, com o modelo que a gente tem de USP, né? E aí é interessante não só destacar a influência da Escola Nova, né, mas também a ideia ainda de formação de elites pensantes do país, né? Mas o interessante é o respaldo, naquele momento, que a USP vai ter do governo de São Paulo. Isto é, ele não vai depender exclusivamente de recursos vindos do governo federal, mas vai ter recursos vindos de São Paulo. E isso vai fazer com que a universidade resista nos anos posteriores, porque a gente vai entrar depois, a partir de 1937, numa ditadura, que é a ditadura do Estado Novo,
E a ditadura do Estado Novo vai ter um projeto de centralização da formação superior a partir da Universidade do Brasil. A USP consegue resistir graças a dinheiro vindo direto do governo de São Paulo, e não só do governo federal. No entanto, a gente tem também a criação da UDF, né, em 1935, um projeto do Anísio Teixeira. É um projeto que aí tem uma estrutura um pouco diferente com relação à USP, né, no sentido de aproveitar as escolas, né, e formar professores com um modelo diferenciado com relação à USP. Né. A gente tem também influência da escola nova, né, da formação dos elites pensantes do país. No entanto, essa escola não vai resistir tanto quanto a USP e vai ser desmembrada em 1937, com cursos indo, num primeiro momento, para a Faculdade Nacional de Filosofia e para a Universidade do Brasil, né, em momentos diferentes, que também todos vão ser incorporados aí pela Universidade do Brasil. E a gente tem umas imagens também, o decreto-lei que vai falar sobre a incorporação, né, da Universidade do Distrito Federal e da FENEFI, né, pela Universidade do Brasil, mas eu trago algumas imagens aí da universidade, uma mais recente, né, só para comparar e mostrar para vocês que o prédio ainda está lá. Né. Essa é uma imagem de época, né, a Universidade do Brasil, né, que vai surgir a partir de 1937, com a proposta do Estado Novo, né, a gente sabe aí das tendências fascistas, né, mas de centralização, mas a ideia, portanto, era centralizar toda a formação ali no Rio de Janeiro, dentro dessa Universidade do Brasil, e que, por sua vez, essa universidade seria o grande modelo a ser copiado por todas as outras universidades pelo país. Né? Esse prédio continua lá, ainda tem aqui o símbolo, né, com a Minerva em cima, e, claro, a Universidade do Brasil vai ser aí a base do que vai ser depois a UFRJ. Esse aqui é o campus da Praia Vermelha, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas essa é a parte que a gente lá não usa mais para entrar no campus, né? Nós usamos entradas laterais para ter acesso ao campus, mas essa seria a frente do prédio, onde eu fiz a formação de licenciatura em filosofia e fiz também a pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado, todo nesse campus aí da Praia Vermelha. Bom, e aí a gente tem algumas características da criação dessa Universidade do Brasil, né? Uma iniciativa do ministro da Educação, Gustavo Capanema, que vai ser ministro da Educação até o final do Estado Novo, em 1945, né? Essa influência, como eu falei para vocês, fascista, né, do Estado Novo, e isso vai se refletir de várias formas dentro da educação, né, e que vai ser, como eu falei já, uma unidade padrão cujo modelo deveria se adequar a todas as instituições similares existentes ou a serem criadas no país. Né, um projeto de unificação e homogeneização cultural, constituição de uma nacionalidade a partir da formação das elites que vão vir dessa universidade, desse modelo universitário. Esse decreto que vocês têm aqui do lado direito, ele está falando justamente sobre a transferência de estabelecimentos de ensino da Universidade do Distrito Federal para a Universidade do Brasil, isto é, a concentração dos cursos superiores nessa Universidade do Brasil, que é uma característica, obviamente, concentração bem de influência fascista mesmo, e é um modelo que vai acontecer no resto do país, de concentrar as universidades em universidades que, por sua vez, vão ser atendidas, verificadas, que vão funcionar sob o modelo da Universidade do Brasil. E aí o presidente da República, né, na sua atribuição, ele decreta: ficam transferidos para a Universidade do Brasil os estabelecimentos de ensino que compõem a Universidade do Distrito Federal, ora mantida pela Prefeitura do Distrito Federal. Parágrafo único. Ficam excluídos dos estabelecimentos de que trata este artigo a instituição da educação. Nesse momento, portanto, né, por mais que a gente comemorasse em 31 a introdução da Faculdade da Educação entre os cursos que deveriam caracterizar uma universidade, né, a Universidade do Brasil ela exclui a formação de professores na figura do Instituto de Educação. Né?
o departamento de artes também, de desenho, o departamento de música, bem como o curso de formação de professores primários. O curso de orientadores de ensino primário, o curso de administradores escolares, o curso de aperfeiçoamento da Faculdade de Educação. Exclui, né, da Universidade do Brasil. Esse curso, principalmente o curso aí de formação de professores, vai parar dentro da FENEFI e depois vai parar dentro da Universidade do Brasil. No primeiro momento, perde importância dentro da ditadura varguista, né, do Estado Novo. Entre 1945 e 1964, nós temos esse contexto, né? Um discurso populista, né? Nós temos o fim do Estado Novo, nós temos um outro contexto com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? O eixo perde, e nós temos um outro contexto histórico. Nós temos o surgimento do discurso populista, né? E também temos uma procura muito grande pelos bancos universitários. Com efeito, né, nós temos uma classe de políticos que visavam, naquele momento, atender a população, e vai surgir o que a gente conhece, o que a gente vem a chamar de discurso populista, isto é, atender a população com fins de eleitoreiros, tão somente, sem preocupação com a estrutura, não só da formação de professores em nível médio, mas também das universidades. Né? Então, vocês sabem, eu estudo mais a formação de professores em nível médio, que é o meu trabalho, né, na capital do Brasil, mas aí a gente verifica também esse discurso populista na criação de universidade no país inteiro. Nós temos um processo de agregação das escolas profissionalizantes, tornando-se universidade, e aí, dentro do artigo que vocês vão ler hoje, a gente já tem essa característica aí de agregação, né, que fala sobre o surgimento da Universidade do Amazonas, né? Nós já temos esse processo de agregação de cursos profissionalizantes da transformação em universidade. Nós temos a federalização das universidades particulares e estaduais. Isso vai acontecer no Amazonas também, graças a esse processo. Nós temos, inclusive, o surgimento da própria Universidade do Amazonas. Vocês vão ler isso no artigo que está sendo passado para hoje, sobre as raízes da Faculdade de Educação da UFAM, né? E nós temos um salto na quantidade de universidades graças a essas características, né? Em 1945, nós tínhamos 5 universidades. Em 64, portanto, né, pouco tempo depois, né, nós temos 37 universidades. Instituições isoladas, isto é, que não funcionam como universidades, mas são cursos superiores. Nós temos em 45, 293, em 64 nós vamos ter 564. Tá? Nós temos a criação nesse período, né, e aí vale ressaltar, não que sejam universidades ou instituições de nível superior, mas instituições que fomentam o crescimento de universidades, de pessoal de ensino superior, né? A criação, em 1948, da SBPC, né, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, um conjunto, aí, uma comunidade acadêmica, né, com um discurso político no sentido de influenciar o desenvolvimento do progresso, né, da ciência no país, né, e vai ter uma influência muito grande aí do Anísio Teixeira, da Darcy Ribeiro. Nós temos o surgimento do Conselho Nacional de Pesquisas, que é o CNPq, em 1951, né, que visava a promoção, no primeiro momento, a promoção da pesquisa científica e tecnológica nuclear, né? Não vai ser só isso nos dias de hoje, mas no primeiro momento nós temos aí o fomento, a pesquisa e a tecnologia nuclear, desenvolvimento de atividades em ciências exatas e biológicas, né? Nós temos a expansão para a área de humanas também, num primeiro momento com essas características, e o fornecimento de bolsas e auxílios para a aquisição de equipamentos voltados para pesquisa, bem como também estava sendo criado nesse momento e mantidos institutos especializados. Então, assim, todo curso aí principalmente de pós-graduação no país, passa necessariamente pelo CNPq, né, que é o órgão mesmo de fomento de pesquisa no nosso país, que obviamente hoje não está não tem tanto poder e não está incentivando tanta pesquisa aí, nós sabemos disso. E a criação da campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, né, CAPES, né, é um investimento em quadros universitários.
Talvez vocês não saibam, né, em cursos mais distantes do Sudeste, há 10, 20, 30 anos atrás, era mais difícil você ter doutores dando aula nas universidades. Então, a Universidade do Amazonas já existia, a UFAM já existia, só que a quantidade de doutores, professores com doutorado dando aula, era muito pequena, né? A maior parte dos professores tinham especialização, quiçá mestrado, né? E hoje a gente tem, graças ao fomento da CAPES, né, nós temos um outro quadro. A maioria dos professores hoje na Universidade Federal do Amazonas, isso para citar a UFAM, né? Isso vale para todas as universidades no Norte, Nordeste. Nós temos a maioria dos professores com doutorado. No entanto, isso é fruto de um projeto, né, de uma campanha de aperfeiçoamento de pessoal. A maior parte, como eu falei, de professores hoje já são doutores. E aí, por fim, né, para a gente terminar, eu não vou me aprofundar nisso, mas vou citar também, porque a gente tem alguns movimentos diferenciados que vão acontecendo na universidade, e também vale para o artigo que vocês estão lendo como trabalho dessa semana, né, a reforma universitária de 1968, né, a tal da Lei 5.540, que vai ficar muito conhecida, né, porque ela, entre outras medidas, isso já dentro da ditadura, assim, vai acabar com o sistema de cátedras e vai criar o sistema de departamentos. O sistema de cátedras era focado num professor, né, que assumia a cadeira, a posição de catedrático, né, e tinha um poder enorme sobre os outros professores que lecionavam as mesmas disciplinas. Né. Ele era o cara que coordenava, que mandava naquela disciplina, então ele tinha um poder enorme, e isso vai ser retirado a partir de 1968, e nós vamos ter a criação de departamentos, como é o meu departamento, né, o Departamento de Teorias e Fundamentos, onde eu tenho outros professores que também lecionam História da Educação, e a gente não tem uma disputa aí com relação a quem manda aí, porque está todo mundo há ali um processo democrático onde nós decidimos as coisas de igual para igual, tá? Então não tem esse sistema de cátedras mais, não existe mais a partir da reforma de 68. Vale ressaltar que, apesar dessa reforma ter acontecido em 68, né, ela não vai ter muitos percalços, segundo informa tanto a professora Valesca Mendonça quanto o professor Luiz Antônio Cunha, para a sua aprovação. Porque, apesar de ser 68, apesar de a gente estar numa ditadura, né, ela vai ter apoio de setores da esquerda e da direita. Então, a tramitação desse projeto e a reforma, né, universitária de 68 vai acontecer sem muitos percalços, porque vai haver apoio de ambos os lados aí para poder ser aprovada, tá? Nós vamos ter também, né, dentro dessa reforma, o estímulo a institutos e centros, né, o surgimento de institutos e centros, e a desintegração da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. Isso é importante para o nosso estudo aqui, para o surgimento de faculdades de educação em todo o país e, especificamente do Amazonas, do surgimento da primeira faculdade de educação de toda a região norte, que é a Faculdade de Educação da Universidade do Amazonas, que vai se tornar posteriormente Universidade Federal do Amazonas. E isso é conteúdo para vocês lerem no artigo, no trabalho de hoje. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido e entendido aí esse conteúdo dessa matéria, né? E quaisquer dúvidas vocês vão me postar ou vão falar agora, tá bom? Vamos lá. Deixa eu sair aqui. Né? Então, vou parar de gravar.